Olá, sejam bem-vindos ao CZ Talks. Em collab com o Cinemasters, estamos falando diretamente do CMO Summit. Estou aqui com a Áurea Santos, ela é CEO da Escola de RH. Seja muito bem-vinda, Áurea. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Gente, o prazer é todo nosso. Áurea, a gente estava batendo um papo aqui super gostoso e eu queria ligar logo a câmera. Qual é o maior desafio de ser mulher, ser CEO e fundadora de uma escola de RH? O grande desafio é a gente tirar da nossa mente que a gente tem que dar conta de tudo. Porque, para nós mulheres, a gente tem muito essa questão, né? A gente tem a nossa jornada empreendedora, a gente tem a nossa jornada como mulher, quem tem filhos tem a jornada de mãe, então são múltiplas jornadas e é muito diferente de um homem CEO. E muitas vezes esses assuntos eles não vêm à pauta, né? Por que a gente também no Brasil, se a gente pega ali a lista dos 30 maiores CEOs do Brasil, por exemplo, a gente tem 3 ou 4 mulheres. Uhum. Então, a dificuldade que a gente tem dos múltiplos papéis pode nos travar ou fazer com que a nossa carreira ela não tenha tanta alavancagem, tanta velocidade. Então, esse é o desafio, da gente se manter veloz, constante, mesmo com tudo aquilo que a gente precisa, todos os pratinhos que a gente precisa equilibrar. Ai, são muitos, né? Aqui dentro e aqui fora, principalmente. São. Áurea, quando a gente fala, você estava citando aqui muito bem que você hoje à frente como CEO cuida de marketing, vendas e afins. Quando a gente olha para o mundo do RH, qual é o principal canal de comunicação? Quais são os meios que você utiliza para comunicar com o público de RH? Hoje eu utilizo, se a gente for fazer ali um 70-30, o LinkedIn. Porque brasileiros muitas vezes acham que LinkedIn é uma plataforma de procurar emprego, mas apenas 30% dos profissionais que estão no LinkedIn, e no Brasil, o Brasil é o terceiro maior consumidor dessa mídia social no mundo, perdendo só para Estados Unidos e Índia. Então nós estamos em terceiro lugar. E se só 30% está procurando emprego, o que os outros 70% estão fazendo lá? Estão fazendo networking, falando sobre os seus feitos, de repente está aqui num CMO mostrando, eu estou aqui num evento de marketing, eu estou aqui contribuindo para a área que eu trabalho, e a área de RH também faz essa mesma coisa. Então, hoje a gente utiliza o LinkedIn para prospecção direta, para mostrar a nossa autoridade, para compartilhar aquilo que a gente pensa, da forma com que a gente pensa. Então, hoje eu enxergo que para o B2B, é uma das melhores ferramentas que a gente tem. Sensacional. E você me deu um gancho maravilhoso para a próxima pergunta, que é: por que um profissional de RH também tem que estar num evento de marketing? Olha, eu talvez seja uma das poucas da área de RH que está aqui, né? Porque quando eu cheguei, o pessoal falou: mas o que você está fazendo aqui? Algumas pessoas me conhecem, algumas pessoas de alguns estandes, né? Porque a gente precisa sair da nossa bolha. Porque RH tem a ver com desenvolvimento humano, não importa qual que é a área. Então, dentro da área de marketing, a gente precisa de um profissional de RH que direcione as ações, a gente precisa que a área de RH esteja ligada diretamente ao CEO de uma empresa, vamos pensar numa agência de marketing, empresas de marketing como um todo. Então, eu estar aqui é para entender, o que está acontecendo nesse mercado, quais são as novidades, e também, como CEO, eu preciso saber o que está acontecendo, Eu preciso olhar quais são as ferramentas que estão disponíveis, o que tem de novo quando a gente pensa em captação de cliente, quando eu penso de ferramenta de e-mail marketing. Então, eu preciso estar onde o negócio fomenta, já que marketing é uma das caixinhas, essenciais para um negócio dar certo, eu tinha que estar aqui no evento. Perfeito. E você me deu um outro gancho muito interessante. O RH, ele tem 2 pilares fundamentais que eu vejo dentro de qualquer empresa, que tem muito a ver com o marketing. Não só marketing, mas primeiro, comunicação. Sim. A gente precisa se comunicar com pessoas o tempo inteiro, de inúmeras formas e inúmeros canais. E o endomarketing, que também é um papel, querendo ou não, e me corrija se eu estiver errada, do RH. Por quê? Porque é o RH que puxa as ações, é o RH que entende o colaborador, entende ali o perfil do público interno e, junto com o marketing, cria como é que eu engajo o meu público interno, como é que é um movimento, como eu crio uma cultura organizacional forte. Sim. Então, a minha pergunta para você está diretamente ligado ou não essas 2 frentes com o RH? Quando a empresa ela é estratégica, quando ela tem foco ali em resultado, a comunicação interna está intimamente ligada
na área de recursos humanos. Enquanto o marketing está muitas vezes pensando mais no externo, né, o endomarketing dentro da área de RH está pensando muito no interno. Então, eu trabalhei numa grande multinacional francesa de automóveis, e a gente fez uma ação entre marketing e endomarketing que foi incrível. E quando foi lançado um novo modelo no Brasil, o marketing trabalhou para fora, chamando grandes influenciadores na época e tudo mais. E o que o endomarketing fez? Fez uma campanha para que os colaboradores dirigissem aquele veículo. Real. Então, assim, anda muito junto, porque é o colaborador que atende o cliente externo, porque só existem dois tipos de colaborador, né? Aquele que vende e aquele que ajuda a vender. Sim. Então, a área de endomarketing, ela faz com que o colaborador também seja um vendedor. Perfeito. Ele esteja engajado ali com as ações da empresa, focado na missão da empresa, na visão, exercendo os valores, e para isso a gente precisa da comunicação interna. Então, tem algumas empresas que está desconexo, né? O marketing está pensando só no cliente externo, mas tem que existir essa conexão entre marketing e área de recursos humanos para que RH entenda o que está acontecendo lá para fora, para comunicar dentro. Vai lançar um novo produto, como é que os colaboradores não sabem? Sim. Às vezes quem está produzindo sabe, mas às vezes a pessoa do jurídico não sabe que aquele produto está saindo no mercado. Perfeito. E nós temos uma tendência, que eu acredito que você já tenha visto também, que são os influenciadores internos. Sim. E o RH tem também esse cuidado, essa delicadeza de olhar para dentro da empresa e falar quem é o meu influenciador interno. E tem muito a ver com essa questão de ser o vendedor da empresa. Sim. Hoje você vê na prática funcionando o influenciador interno? Eu vejo que está funcionando, grandes bancos estão fazendo isso, grandes multinacionais estão utilizando, né, a força do CEO, ele sendo embaixador da marca, né, estão usando muito isso, a palavra embaixador, sim, né, então ele como embaixador da marca, trazendo a visão, mostrando o dia a dia, mostrando como é a liderança, a gestão de pessoas dentro dessa organização, falando sobre benefícios, trazendo o colaborador também à tona, né, fazendo ali campanhas. Tem uma grande rede de academias que ela está usando os próprios colaboradores dentro do LinkedIn nos posts, falando, qual é o seu orgulho de estar trabalhando aqui com a gente? Então pensa, hoje o cliente, ele não escolhe só o produto, ele escolhe todo o ecossistema, né? Ele escolhe a empresa por conta dos valores dela, sobre as bandeiras que ela defende. Então, quando a gente coloca os colaboradores, quando a gente faz esse convite, a gente também se blinda e a gente mostra para o mercado algo além do tangível, né? Não é só um produto, é como ele é fabricado, por quem ele é fabricado. Então, hoje eu enxergo que tem muita oportunidade para esse tipo de projeto de embaixador da marca, que realmente a área de RH pode puxar, e a área de comunicação interna, porque ela que precisa dar o tom, né? Exatamente, dar o direcionamento. Sim. Que legal. E a gente estava conversando no início a respeito de a diferença entre o teórico e o prático. Como que hoje vocês na Escola de RH se posicionam e qual é o grande diferencial para que o teórico não fique tão longe do prático? Tá. Eu costumo dizer, né, que lá na Escola de RH a gente tem uma metodologia, né, hoje a minha metodologia tem um nome, ela chama RH Business, que é justamente esse meu objetivo, fazer uma RH ter essa percepção de business, né, e atuar diretamente no business. Eu sempre gosto de fazer analogias, eu vou trazer uma que é a receita de bolo, né? Numa receita de bolo, a gente tem aquela parte dos ingredientes. Sim. Se eu só fico na parte do ingrediente, eu faço o bolo? Não. A faculdade, ela fica no nível do ingrediente. Ela não vai para aquela parte do modo de fazer. Qual que é a temperatura do forno? Se o forno passar daquela temperatura, o que acontece é se ele não estiver quente o suficiente. Se a xícara é grande, é pequena, a colher é de sopa mais leve. Entendeu? Então, assim, o porquê das coisas. Por que tem que peneirar tal coisa? Por que em outra receita não peneira? Então, a faculdade, ela peca nisso. Ela fica só no nível do ingrediente, sabe? Então, o que você tem que fazer? Só que o como, a faculdade está pecando bastante. Então, esse é o meu papel. Por eu ter 30 anos de experiência em grandes empresas na área de RH, eu entrego muito como. Perfeito. Como fazer e linkado com o negócio, porque RH é uma área que faz a empresa ou poupar ou faturar mais. Sensacional. Muito bacana. Áurea, para a gente finalizar então, deixa uma dica prática para quem nos ouviu até aqui. Uma dica prática seria realmente juntar, né, toda a parte humana com a parte de comunicação.
Porque se a gente olha, né, os principais problemas que a gente tem dentro das organizações tem em relação à comunicação. A falta dela, ou a forma, ou o veículo que foi divulgado aquela informação. Então, as pessoas, elas se sentem seguras quando elas têm as informações. Então, ter passo a passo, ter uma rotina de comunicação, ter, de repente, o CEO, o presidente da empresa sempre comunicando, RH comunicando, os líderes como líderes comunicadores. Então, se eu puder dar uma dica e uma estratégia, né, para que tanto a carreira das pessoas quanto as empresas cresçam, é dar esse foco em relação à questão da comunicação. Sensacional, Áurea. Muito obrigada por esse bate-papo gostoso. Muito sucesso para você. E para você que nos ouviu e nos assistiu até aqui, até o próximo episódio. Continue nos acompanhando. Tchau, tchau.